Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a necessidade que todos nós temos de julgar o nosso próximo, de apontar o dedo, de ficar sempre olhando as falhas, os erros, ficar sempre a postos para criticar destrutivamente e para sempre estar julgando. Nós todos somos juízes implacáveis com relação ao nosso semelhante. Então eu vou abordar um pouquinho como que o ego tem essa necessidade de julgar. Eu vou abordar um pouco também de o quanto é ruim você julgar o próximo, das consequências que isso traz para consigo mesmo, das consequências que isso traz com relação aos outros, da energia ruim que a gente cria quando a gente está apontando erros dos outros, julgando, criticando negativamente. Eu vou mostrar também a parte prática da gente combater essa necessidade. Por que a gente deve combater isso? E qual o benefício que a gente vai ter em julgando cada vez menos, criticando cada vez menos? Então eu convido vocês a assistirem esse vídeo, convido a junto comigo fazerem essa reflexão, pensarem, porque esse é um vídeo de autoconhecimento. A gente aprender a olhar um pouco mais para dentro de nós mesmos e assim nos melhorarmos. Por causa do nosso ego, a gente sempre tem a mania e cria o hábito de julgar os outros, de estar apontando os erros dos outros, porque a gente se coloca numa posição de superioridade com relação ao nosso semelhante. Então a gente acaba criando esse hábito de estar sempre apontando, de estar sempre criticando, seja por opiniões diferentes, seja por modo de se vestir, seja por crenças, por cultura. A gente usa as mais diversas situações, condições para a gente poder apontar e estar sempre criticando alguém. Dessa forma, o nosso ego nos coloca num pedestal de falsa superioridade. A gente está sempre olhando com um ar de superioridade e acabamos criando a tendência de olhar nos outros potenciais inimigos, potenciais pessoas inferiores, que a gente vai estar sempre esperando ali um escorregão, uma falha para a gente poder criticar, estar julgando e apontando. E quando a gente realmente consegue achar um erro, um defeito na outra pessoa, a gente pega aquele defeito e amplifica ele. A gente torna ele muito maior do que é, aumenta a intensidade, aumenta a magnitude do defeito da outra pessoa, para que assim o nosso ego se sinta satisfeito em julgar. Afinal de contas, para o ego, não é muito bom julgar coisas pequenas e insignificantes. Ele quer julgar coisas grandes, coisas densas, porque isso satisfaz aquela necessidade de superioridade. Então eu preciso pegar o erro de alguém e se aquele erro é pequenininho, se aquele defeito é insignificante, é de pequena intensidade, o meu ego acaba transformando, eu dou um jeito de transformar aquele erro em algo imenso, em algo pesado, para assim eu conseguir apontar e sentir glória nesse apontamento, né? Porque, como eu disse, o ego não está satisfeito em julgar coisas insignificantes, a gente sempre quer julgar coisas grandiosas, por isso a gente acaba criando essas coisas grandiosas nos outros, sempre no ponto negativo, porque a gente nunca vai acabar julgando coisas positivas, a gente vai sempre apontar o erro, sempre apontar o defeito. E amplificando esse defeito, eu me sinto superior àquela pessoa e o meu ego fica satisfeito com isso. Nesse momento que a gente está sendo um juiz com relação aos outros, a gente deixa de lado a empatia. A gente esquece que existe empatia. A gente não pensa que a pessoa cometeu um erro, qual que é o motivo que levou ela a cometer aquele erro? Ou por que ela tem aquele defeito? A gente esquece que todos nós somos seres falhos, estamos ainda em evolução, estamos nos melhorando, é por isso que a gente está aqui no plano físico. A gente deixa tudo isso de lado, todo esse conhecimento de lado, porque isso atrapalha a nossa capacidade de julgar. Então a gente esquece esses aspectos morais, a gente esquece a compreensão, a gente esquece a compaixão para poder apontar o dedo, poder julgar de forma implacável. Porque quando a gente é juiz, nós nos tornamos juízes implacáveis, impiedosos. O mínimo erro basta para a gente vir com tudo e trazer uma condenação terrível. Pensa se não é assim. Pensa se em algum momento da sua vida, faz esse exercício comigo, se em algum momento da sua vida, ou recente, porque a gente acaba julgando todo dia, isso torna-se um hábito na nossa vida. A gente fica sempre julgando com base nas coisas mais insignificantes, já são motivos para a gente julgar. Faz esse exercício se você não julgou alguém recente,
hoje, ou quando você está assistindo esse vídeo, se você julgou no passado, em algum momento da sua vida, se você acabou julgando alguém por coisas, por motivos bestas, mas você foi um juiz implacável. Pode ter certeza que o seu julgamento foi implacável com relação ao erro, ao defeito de alguém. E como a gente deixa a empatia de lado, a compreensão, a compaixão de lado, a gente até esquece que o outro é um ser humano. E a gente só olha ali um defeito. A gente acaba personificando um defeito e vai atacar aquele defeito, vai apontar aquele defeito. Sempre. Por que a gente faz isso? Com a necessidade do ego de se sentir superior. E como a gente acaba não tendo consciência dessa estrutura do ego, que faz parte da gente, mas não é a gente, eu falo disso em outros vídeos aqui, que eu vou deixar o card para quem quiser assistir, é interessante para a gente entender um pouco mais o ego. Então, como o ego, a gente acaba tendo uma inconsciência da forma que ele age, ele nos escraviza. E nós nos tornamos escravos do ego, ele vai sempre fazer com que a gente, no caso do vídeo de hoje do que eu tô falando, vai fazer sempre que a gente seja um juiz implacável e impiedoso com relação aos outros. E como esse julgamento que a gente está fazendo está sendo movido pelo ego, é de ego para ego. O meu ego está julgando o ego da outra pessoa. E dessa forma, eu acabo... Vamos fazer outro exercício aqui, eu vou propor outro exercício. Analise as vezes que você julgou alguém, analise se o defeito que você julgou em outra pessoa ou o erro que a outra pessoa cometeu que você estava julgando, analise se você não comete esse mesmo erro ou se você não tem esse mesmo defeito. Porque normalmente quando a gente julga o outro com intensidade, com fervor, implacavelmente, inflexivelmente, normalmente a gente está julgando erros que nós temos. Só que às vezes são erros que a gente tem vergonha de ter esses erros, cometer esses erros e ter esses defeitos, são defeitos que a gente guarda bem escondido lá, porque a gente tem vergonha de acreditar e de ter a consciência de que temos esses mesmos defeitos. O ego faz com que a gente ataque os nossos erros espelhando nos outros. Aí a gente espelha os nossos defeitos nos outros. E às vezes, o erro e o defeito que a gente está julgando, nós cometemos de forma muito maior do que a pessoa que a gente está julgando. É a famosa história, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. O ego vai fazer com que a gente diminua o nosso defeito, deixe ele bem escondidinho e aponte no outro. Porque assim a gente se sente mais aliviado com o nosso próprio ego, que é o que eu estou falando até agora. A gente se sente mais aliviado escondendo o nosso defeito e espelhando esse defeito na outra pessoa. Então, na grande maioria das vezes que a gente está apontando, está criticando, são erros e defeitos que nós temos. E às vezes nós temos esses erros e defeitos muito maiores do que na pessoa que a gente está apontando. Mas para gerar esse alívio para o ego e essa necessidade de se sentir superior ou de puxar alguém para baixo para se igualar com a gente aponta isso nos outros. E dessa forma, esse julgamento que a gente está fazendo com o outro é um julgamento contra nós mesmos. É um julgamento contra o nosso próprio eu, o nosso próprio erro. Só que a gente não tem consciência disso e muitas vezes não aceita isso. Então vamos tentar fazer esses dois exercícios que eu propus aqui. E eu falo isso e eu também sou cheio de vontade de julgar os outros. Às vezes eu me pego julgando coisas insignificantes, motivos bestas. Então faça esse exercício. Pensa se em algum momento da sua vida, porque a gente acaba julgando todos os dias, mas pensa num momento da sua vida que você julgou o outro, julgou com base em motivos bem fúteis, bem bobos, como por exemplo, a roupa que a pessoa veste, ou a forma que a pessoa pensa, ou as escolhas que a pessoa fez na vida. A gente é capaz de julgar o outro com base na profissão. Quem nunca viu isso, um julgamento com base na profissão do outro? E ele é profissional daquela coisa lá, daquela área. A gente julga os outros com base em motivos bobos, motivos pequenos. Pensa se você nunca fez isso na sua vida. E outra coisa, o segundo exercício. Pensa se às vezes que você julgou alguém, você não estava julgando defeitos seus. Pensa nisso. Você estava olhando dos outros, mas na verdade espelhando coisas que tem dentro de você. Então faça esses dois exercícios. Por que eu estou propondo isso? Porque é importante para a gente se conhecer. Esse é um passo que a gente faz para começar a combater essa necessidade de julgar e apontar os outros. Porque o momento atual que a gente vive tá cheio de juiz por aí. É só a gente analisar principalmente o ambiente das redes sociais. Está repleto de juízes, repleto de pessoas apontando o que é certo, o que é errado, repleto de pessoas julgando frases, julgando ações, julgando pensamentos dos outros, só que sempre julgando de forma destrutiva. Porque a crítica construtiva, ela é benéfica e muitas vezes necessária. Agora, a crítica destrutiva, ela sempre vai ser negativa e inútil, tá? Porque julgar os outros é inútil, é perda de tempo. Pensa comigo, você está julgando
alguém por um defeito que a pessoa tem, aquela pessoa vai mudar só porque você julgou? Não vai mudar. Você está perdendo o seu tempo, porque quando a gente está julgando, a gente está se apegando a coisas ruins dos outros, a negatividades dos outros. E às vezes nem está se apegando a isso, mas nem está vendo negatividade no outro, mas a necessidade de julgar é tão grande que a gente cria negatividades que supostamente os outros têm para a gente se satisfazer essa vontade, esse ímpeto e esse hábito de julgar. Então pensa comigo, não é uma perda de tempo a gente julgar os outros? Um tempo que eu podia estar aprendendo alguma coisa ou falando palavras bonitas para alguém, criando energia positiva, eu estou usando esse tempo para julgar, para criticar destrutivamente, para apontar coisas ruins e ficar apegado às coisas ruins dos outros. Aí eu baixo a minha vibração energética e eu me igualo a essas coisas ruins que eu estou julgando. Às vezes a pessoa que eu estou julgando não está nem aí, não tá nem sabe que eu existo, mas eu estou lá, exalando energia ruim em direção àquela pessoa. Essa energia ruim só está voltando para mim. Eu só estou acumulando aquilo. Raciocina comigo, não é uma perda de tempo julgar os outros? Você está gastando o seu tempo, que é precioso, ilimitado no tempo físico, que eu já falei em outros vídeos que nós temos um prazo de validade, vamos dizer assim, de vida, né, no plano físico. Então você vai passar esse tempo que você tem, que é limitado, julgando os outros, apontando os erros dos outros. Não, a gente só deve ser juiz de nós mesmos. A gente tem que julgar nossas ações, nossos pensamentos, a nossa forma de ser. E isso sim, só que temos que ser juízes com nós mesmos, juízes misericordiosos. A gente não pode ser juiz implacável, inflexível e carrasco, e também não podemos ser cúmplices de nós mesmos. É sempre ali no caminho da moderação, o caminho do meio. Então nós temos que julgar somente a gente. Nós não temos que julgar os outros, e quem somos nós para julgar os outros? Eu digo por mim, quem sou eu para apontar o erro de alguém? Quem sou eu para apontar o defeito de alguém? Eu tenho os meus, eu sou cheio de defeitos, eu erro um monte, eu vou perder meu tempo apontando dos outros, eu tenho que ficar olhando os meus para me tornar uma pessoa melhor. Porque eu julgando os meus erros, eu vou ter recursos para eu conseguir combatê-los e não cometer mais esses erros. Então eu vou perder o meu tempo apontando os dos outros? Não, entendeu? Não vou perder o tempo, eu vou gastar o tempo, na verdade, eu vou investir meu tempo na minha melhora. Eu não sou ninguém para julgar o outro. O outro não é mais do que eu, nem menos do que eu. E eu não tenho que ter essa necessidade de me sentir superior a alguém. Eu não sou superior a ninguém. Superioridade é uma coisa relativa. Pensem comigo se não é realmente uma perda de tempo você ficar julgando as pessoas. E como nos dias atuais tá cheio de juiz por aí, vamos tentar ser um pouco diferente dessa massa, né, que a rede social criou de juízes, porque é muito fácil eu julgar estando atrás de um computador, atrás de um celular, que eu não preciso ter um embate físico com alguém, o cara a cara, porque aí fica fácil, eu escondido ali atrás de um nome ou de uma foto qualquer, eu conseguir escrever e julgar os outros. E a gente acaba vivendo uma nova era da Inquisição. Não sei se vocês concordam comigo com isso, mas dependendo do que você diz ou do que você pensa, você vai ser queimado em fogueiras virtuais, vamos dizer assim, que é o tal do cancelamento. Então pensa comigo, para que perder tempo fazendo isso? Para que perder tempo mergulhando nessa energia negativa da crítica destrutiva, da briga, do julgamento inflexível e desnecessário? Não vale a pena. Por que não vale a pena? Por que é importante que a gente combata esse hábito e essa necessidade de julgar? Porque isso traz paz interior. Quando você deixa de julgar o próximo, você não fica entrando nessas ondas de negatividade. E aí você fica mais leve. Você não sente essa vontade de estar apontando os erros dos outros. Você se sente leve, porque você está usando o seu tempo para coisas melhores. Você acaba encontrando paz interior, porque quem não aponta, quem não critica, a mente dessa pessoa está mais aberta a ver as coisas boas. Agora eu vou sugerir aqui um terceiro exercício. Pensa, em algum momento da sua vida, você provavelmente criticou alguém, julgou alguém, com base no que quer que seja, aí você acabou criando todo um rótulo para aquela pessoa, uma pré-concepção para aquela pessoa, e com o tempo, você viu que aquela pessoa não era nada daquilo que você pensou. Era uma pessoa legal, muitas vezes, que às vezes virou até amigo seu,
Quem nunca aconteceu isso de julgar alguém falando, não gostei, nem conhecer, mas não gostei por causa disso, já apontou um monte de coisa. Aí com o tempo você foi percebendo que aquela pessoa é legal, que aquela pessoa é agradável, uma pessoa de uma energia boa, e todos aqueles erros e defeitos que você apontou começaram a se tornar pequenos dos tamanhos reais que eles têm, porque ninguém é sem defeitos. E aí você percebeu que os seus julgamentos lá no passado foram inúteis, insignificantes e bobos. Ou seja, você fechou a sua mente a enxergar uma pessoa legal, porque você ficou com essa vontade de criticar por causa desse hábito de apontar o dedo. Pensa se nunca aconteceu. Já aconteceu comigo, mais de uma vez, inclusive. Então, quando a gente se fecha na vontade de ser um juiz implacável, a gente fecha a mente para as coisas boas. A gente fecha a mente para potenciais relacionamentos positivos, agradáveis. A gente se fecha a conhecer pessoas legais, porque a gente já, antes de conhecer alguém, a gente já criticou e já rotulou. Pensa se não é isso que acontece. Olha que coisa ruim, desgastante. É gastar muita energia você ficar criticando o outro. É muito desagradável. Então, por que é praticamente, na prática, vamos pensar na prática, por que é bom eu parar de julgar o próximo? Exatamente por esse motivo, porque eu vou ter mais paz. A minha mente vai estar mais aberta a conhecer coisas boas, a olhar o lado bom dos outros, coisa que a gente não faz. É muito difícil a gente olhar o lado bom das pessoas, agora o lado ruim é imediato. Imediatamente a gente olha o lado ruim dos outros. O lado bom é difícil. Quem nunca viveu isso na própria pele, faz 1 milhão de coisas boas, basta uma ruim para apagar tudo de bom que você fez e você se torna aquilo de ruim que você fez. Isso acontece direto com todo mundo. O principal, se eu julgo implacavelmente, se eu critico implacavelmente e destrutivamente, em algum momento da minha vida, eu vou ser julgado e criticado implacavelmente. Você vai ser julgado conforme você julga. Você vai ser criticado conforme você critica. Agora, se eu vejo o lado bom dos outros, tudo vai ficar mais leve e os outros vão ver o meu lado bom também. Então pensa se vocês concordam comigo, com o que eu tô falando, com o que eu tô trazendo nesse vídeo. Se é importante a gente acabar com essa necessidade. No meu ver, na minha concepção, acredito que a gente diminuindo essa necessidade de julgar, o mundo vai ficar mais leve. Vai ficar mais leve de viver. As pessoas vão ter a própria liberdade. Porque é tanta julgamento, tanta crítica que as pessoas se fecham para não ficarem com dedos apontando para si mesmo. E quando você para de julgar, você até nem liga porque os outros apontam para você. Você para de dar valor às coisas ruins que os outros dizem de você e começa a olhar as coisas boas que os outros pensam de você. Pensa se isso não é verdade. Pensa comigo, reflete um pouquinho. Porque esse é o meu objetivo do vídeo de hoje. É trazer um pouco de reflexão com base numa situação que todo mundo vive e numa necessidade que todo mundo tem. Alguém virar e falar que não tenho necessidade de julgar, eu nunca julguei alguém, potencialmente é uma mentira. Tá? Não digo que é 100% porque eu não sou a pessoa. Mas provavelmente é. Eu julgo até hoje, vira e mexe eu me pego julgando, eu tenho que parar, opa, peraí, calma, não é assim, pensa diferente. E aí a gente abre a mente para ser mais compreensivo, mais pacífico, mais cordial, mais fraterno, pelo simples fato de a gente não se apegar a coisas ruins. Então pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que principalmente tenha feito refletir um pouquinho, pensar um pouquinho, porque esse é o meu objetivo, é trazer coisas que façam com que a gente pense. Deixa o like, se inscreve, comenta, vamos trocar essa ideia, porque o meu objetivo é ajudar, é trazer essa troca, é sempre uma troca, tá? É sempre uma contribuição mútua, mas eu agradeço muito que tenha assistido até aqui e um grande abraço e até a próxima.